Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa e sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Hoje estaremos lendo o livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, com o tema da devocional: Não estamos desprotegidos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O versículo 10 já começa com uma ilustração que tem todo um diferencial em nossa vida. Isso porque ao longo dos anos o ser humano passou a acreditar na sua própria força, nas suas próprias competências, na sua capacidade. E assim ele é estimulado a resolver tudo da sua maneira. E muito pouco recorre-se a Deus como uma ajuda divina. As pessoas têm por hábito procurar a Deus apenas quando as coisas fogem do seu controle, apenas quando a solução daquele problema está além do seu alcance. Quando eles entendem que eles necessitam de um milagre, aí recorrem a Deus aqueles que creem assim no Senhor. Embora outros ainda não creiam, estes ficam desamparados nas suas próprias frustrações. Enfim, muitos procuram diversos recursos. Você pode pegar, por exemplo, a mulher que tinha um fluxo de sangue recorrente, onde ela gastou todos os seus recursos procurando uma solução para o seu problema, procurando resolver ali aquele sofrimento que ela tinha durante 12 longos anos, onde ela sofria com esse fluxo de sangue. Por ela sofrer com isso, ela era tida como uma mulher excluída da sociedade, pela cultura que se tinha na época. Uma mulher que estava nesse período menstrual, ela tinha que ficar isolada, ela tinha que vestir vestes pretas escuras e ela tinha que ser separada da sociedade, porque tudo que ela tocasse, segundo a cultura deles, ela estaria contaminando. Então ela, durante 12 longos anos de sua vida, ela foi tida nessa situação, como alguém excluído, como alguém que se tivesse imundo. Então essa era a sensação que ela tinha pela exclusão que ela recebia diante da sociedade, de que ela fosse uma mulher imunda. E de certo ela deveria sofrer muito com toda aquela situação. Porém, ela fez de tudo para encontrar uma solução, mas não encontrou. Até ela se deparar com Jesus. Passando perto da cidade onde ela morava, ela vai ao encontro de Jesus e ela vai entre a multidão e consegue relar na orla de Jesus, nas vestes de Jesus, e ali naquele momento virtude sai de Jesus e aquela mulher é curada. O que eu quero dizer para você com isso? Ela exemplifica muito bem alguém que tentou de tudo quanto é maneira uma solução para o seu problema, mas não conseguiu. Então ela teve que ir até Jesus. E na força de Deus, no poder do Senhor Jesus, é que ela encontrou a cura. Você entende agora, meu irmão, a necessidade de confiarmos em Deus, ainda que você seja capaz de resolver uma situação ou outra. Há situações na nossa vida que precisamos recorrer a Deus. Não adianta bater no peito, não adianta andar de nariz empinado, não adianta assim vai descer no orgulho, na soberba. Se você não reconhecer que é o poder de Deus, que é a força de Deus, que é a graça de Deus. Só para você ter uma ideia, se não fosse a misericórdia de Deus, nesta manhã teríamos já sido consumidos. E assim tem sido, ano após ano, dia após dia. Por causa da misericórdia do Senhor, que se renova cada manhã sobre a nossa vida, não somos consumidos. Você entende agora a necessidade que o ser humano tem em relação a Deus?
O homem, ele é dependente de Deus. E isso é bom. Eu sei que você tem lutado muitas vezes pela sua independência. Eu quero ser independente, eu quero ter meu lugar para morar, quero ter meu carro, minha casa própria. Eu não quero ter que dar satisfação para ninguém. Cuidado com essa ideia que o mundo tenta plantar sobre sua vida. É claro que você tem que lutar para conquistar seus objetivos, mas você precisa entender que ninguém vive sozinho. Que não dá para você viver a sua vida toda sem prestar contas, sem responsabilidade. Não dá para você passar a sua vida toda vivendo de uma forma dissoluta. Uma hora a conta chega. Então as pessoas precisam entender que o homem é dependente de Deus, por mais que ele consiga um avanço grandioso na tecnologia, na medicina, em todas as áreas que existem humanas, ainda assim o homem é dependente de Deus. Por mais evoluído que o homem seja, por mais evolução que o homem busque na sua vida, ainda assim ele depende de Deus. Não há como você ser independente de Deus. Sem Deus não estaríamos aqui, nem existiríamos. E o ser humano precisa entender isso, que devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, e não na nossa própria força, porque a nossa própria força pode falhar, mas as mãos de Deus não falham jamais. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes às astutas ciladas do diabo. Ou seja, estamos numa batalha espiritual. O inimigo está o tempo todo ao nosso derredor, bradando como um leão, procurando uma brecha para entrar na nossa vida e promover destruição. Promover cadeias em nossa vida, na nossa família. E se você der brecha para que ele entre na sua família, na sua casa, ele vai sim promover destruição. Então a Bíblia nos ensina e nos orienta que devemos nos revestir, não somente a nós, mas revestir todo o nosso lar, nossa casa, nossos filhos, esposa, marido, revestir a nossa família com toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas. E por que astutas? Porque são ardilosas, porque são maquinadas, porque são pensadas, porque são de forma estratégicas, colocadas em nossa vida. Muitas vezes passa despercebida essas ciladas que o inimigo arma no nosso caminho. E se você não se atentar, você vai cair sim numa delas. E é isso que ele quer, esse é o plano dele, que você caia nas armadilhas do diabo. As ciladas do diabo estão aí. Todos os dias ele não se cansa de armar armadilhas sobre nossa vida. E essa armadilha ela pode vir em formato de um cigarro, de uma droga, de uma bebida, de um copo de cerveja. Essa armadilha do diabo ela pode vir em forma de cocaína, de crack. Essa armadilha do diabo pode vir em forma de uma tentação, em forma de um convite, em forma de um vídeo de pornografia, em forma de prostituição. Há inúmeras formas que a armadilha do diabo pode assumir apenas para que você caia nela. Ou seja, você não é obrigado a pecar. Você peca porque quer. Tem muitas pessoas que costumam dizer assim: mas o pecado é um acidente. De repente você estava caminhando, não viu um buraco à frente, tropeçou e caiu. A grande questão é que o pecado nunca foi um acidente. Contaram uma mentira para vocês lá atrás. O pecado ele sempre foi intencional, sempre foi a intenção do diabo que você pecasse. E por mais que você peque de uma forma despercebida, ele ainda assim não há possibilidade de ser um acidente em sua vida. Por quê? Você recebe avisos ao longo da sua vida. Avisos que antecedem a queda. Deus ele sempre trabalha com antecessão, ele sempre trabalha antes da queda do homem. Ele sempre avisa, ele sempre alerta, e foi assim com Adão e Eva.
aonde que ele já tinha dito: não coma dessa fruta, não coma desse fruto. E assim ele tem sido alertado as nossas vidas ao longo da nossa caminhada nessa terra. Não vá por aí, não faça isso, não participe disso, não se envolva com isso, mas você insiste em continuar caminhando na trilha do pecado. Uma hora ou outra você vai tropeçar e vai cair, mas não porque você não foi avisado, mas sim porque você insistiu em permanecer no caminho errado. Então há essa necessidade de todos nós nos revestirmos da armadura de Deus para estarmos firmes, atentos, vigilantes às astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne. E é aí que você precisa fazer uma grande divisão na sua vida agora. As pessoas que você tem enfrentado, essa luta que existe na sua vida, essa luta é contra a carne ou é uma luta espiritual? Será que são pessoas que foram colocadas ali, postas ali, de forma estratégica pelo inimigo para tentar destruir a sua vida? Para tentar roubar a sua fé? As nossas lutas nesta terra não são contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos. São os demônios. Então, de forma influente, eles conseguem influenciar pessoas para tentarem atrasar sua vida, para tentarem te levar à ruína. Eles conseguem usar outras pessoas para tentar barrar o seu caminho. Eu vou dar um grande exemplo para você, o exemplo de Pedro. Um homem muito usado por Deus, andava com Jesus, mas em certo momento, quando Jesus disse que ele seria uma oferta de sacrifício, que ele teria que ser crucificado, Pedro, ele se interpôs contra o chamado de Jesus, dizendo: eu não vou permitir que isso aconteça. Ou seja, ele queria parar a caminhada de Jesus, ele queria se interpor contra a caminhada de Jesus, ele queria que Jesus parasse ali na sua missão. Jesus fez o que para Pedro? Disse o que? Para trás de mim, Satanás. Ele não estava dizendo e dando esta ordem para Pedro, mas sim por detrás daquilo que estava em Pedro, pelo espírito, pelo demônio, pelos próprios Satanás que estava utilizando Pedro ali naquele momento para tentar cessar a caminhada de Jesus, para tentar interromper a missão de Jesus. Então ele dá esta ordem. Então muitas pessoas, muitas vezes, são usadas sim pelo próprio Satanás para tentar te destruir. Então você precisa entender que a sua luta não é pessoal contra aquela pessoa. Talvez aquela pessoa não tenha nada contra você. Pedro não tinha nada contra Jesus. Mas por um momento o inimigo teve ali a autonomia de usar Pedro, influenciar Pedro, assim como ele tem influenciado pessoas por alguns momentos. Isso quer dizer que aquela pessoa é má? Isso quer dizer que aquela pessoa está sujeita a passar por isso, assim como Pedro esteve sujeito e passou. Mas isso não quer dizer que aquele inimigo vai permanecer na vida daquela pessoa utilizando ela o tempo todo. Assim como não foi na vida de Pedro. Pedro ele foi usado por um momento, mas depois não foi mais. A ordem que Cristo deu foi o suficiente. Então o que acontece? Você precisa ter esse discernimento. Se existem pessoas tentando atrasar a sua vida, essas pessoas muitas vezes podem estar sendo manipuladas pelo próprio Satanás para tentar te atrapalhar em alguma caminhada sua, na sua missão. Então ele diz aqui: a nossa luta é contra esses príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então é o seguinte, quando ele fala lugares celestiais, ele está falando sobre céu.
Como que é? O inimigo ele vai então possuir uma pessoa ao ponto daquela pessoa tentar atrapalhar a sua vida? Olha só, existe casos de possessão onde a pessoa está vazia, onde a casa está totalmente adornada. Deixa eu explicar para você. Não está adornada. Quando o espírito sai do homem, sai de uma pessoa, quando há uma libertação, isso acontece muito. Quando a pessoa vai a primeira, a segunda, a terceira vez na igreja, ocorre uma libertação. Quando o espírito sai dessa pessoa, ele sai a andar por muitos lugares no mundo. No mundo, é o que Jesus diz. Então ele consegue trafegar por muitos lugares do mundo, procurando algum lugar onde ele possa ficar. Só que ele não encontrando algum repouso, porque o inimigo, preste atenção nisso, ele nos vê como casa, como habitação. Não fomos feitos para sermos habitação do mal. Não fomos, nossos corpos não foram feitos para serem casas de demônios, instrumentos de maldade, de crueldade, de perversidade. Eu sei que você tem visto muitas coisas por aí, principalmente na televisão, que te levam a crer que aquelas pessoas, diante daqueles atos, só poderiam estar demoniadas, e se realmente estavam ou estão, diante da crueldade, da perversidade que elas estão praticando. Agora preste atenção, não fomos feitos para isso. Fomos feitos para sermos casa, a habitação do Espírito Santo. Porém, se essa casa ela está vazia, vazia de Deus, vazia de Jesus, vazia do Espírito Santo, o inimigo se acha no direito de invadir esta casa. E ele faz isso de uma forma astuta, sem que você perceba. Aos pouquinhos ele vai entrando. Ele faz uma visita, faz duas, faz três. Você abriu a porta, você cedeu, você está cedendo espaço aos poucos para o inimigo habitar em sua casa. Aí, antes mesmo que você perceba, ele já está lá dentro. Ele já mudou para lá, com mala e tudo. E como que você dá autonomia ou legalidade para que o inimigo entre na sua casa, na sua vida, no seu coração? Através do pecado. É você que permite o pecado estar. É você que permite que o pecado se torne presente em sua vida. É você que permite que o pecado se envolva na sua vida. É você que permite que o pecado faça parte da sua vida. Se você permitir que o pecado faça parte em sua vida, o próprio Satanás fará de você uma casa, uma habitação. Se você permitir que o pecado faça parte da sua vida, o inimigo, os espíritos maus, eles encontrarão em você uma casa vazia e se acharão no direito de habitar dentro da sua vida. E quando Jesus explica isso, que este espírito imundo sai a procurar um lugar e ele não encontrando, ele retorna da onde ele partiu. Ele retorna da onde ele já estava abrigado. Então é como se ele dissesse assim: não encontrei outro lugar, vou voltar para onde eu estava. Quando ele volta e bate na porta, e como ele bate na porta? Através do pecado. É quando o pecado bate a porta. É o próprio Satanás batendo na porta do seu coração. Quando ele bate na porta e você abre, e ali ele vê que aquela casa está vazia, novamente ele entra. Só que ele já não entra mais sozinho. Ele traz consigo mais 7 espíritos. E o estado daquela pessoa se torna pior agora do que era no princípio. Você entendeu agora, meu irmão? Por isso a importância de estarmos revestidos, estarmos cheios de Deus, vivermos para o reino dos céus, ainda sendo habitantes nessa terra. Por isso a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra esses
espíritos da maldade, essas hostes da maldade, esses príncipes das trevas, essas potestades que são os demônios que vocês escutam por aí, que estão em lugares celestiais. O que seria lugares celestiais? Há 3 céus. Há o céu dos céus, onde o trono de Deus está. Há um segundo céu, que é onde que está havendo essas batalhas espirituais entre anjos de Deus, entre essas hostes espirituais da maldade. E há o terceiro céu, que é o céu que nós vemos, né, que está sobre nossa cabeça. Então, acima deste céu há um outro céu espiritual, onde há essas batalhas espirituais. E volta e meia, uma dessas hostes espirituais, elas conseguem se locomover até a vida das pessoas através de permissão, de autonomia, de legalidade que a própria pessoa dá sobre a vida dessa pessoa, dá para essas hostes espirituais através do pecado. Deixa eu, para que você entenda como funciona. Estamos aqui, ao nosso redor existem anjos de Deus que nos protegem, e não estamos protegidos. Ao derredor nosso, ou seja, depois dos anjos, está Satanás, o espírito mau, bradando como um leão. Não que ele seja o leão, mas bradando como um leão, enfurecido, enraivecido, cheio de ódio, cheio de maldade. Ele está bradando como um leão, procurando alguém a quem possa tragar, ou seja, alguém a quem ele possa consumir. O que o diabo quer é consumir o ser humano. Ele quer consumir a fé do ser humano. Ele quer consumir a esperança do ser humano. Ele quer destabilizar o ser humano. Como? Roubando a sua fé, tirando a sua esperança, fazendo com que o ser humano não creia mais em Deus. O principal objetivo do diabo é fazer com que o ser humano renegue Deus, não aceite Deus, não acredite em Deus, não creia em Deus. Não é somente matar, não é somente destruir, mas fazer com que o ser humano ele desacredite de Deus. E como que ele vai fazer isso? Através da destruição de coisas ruins. Então ele está esperando uma brecha para que ele possa entrar na vida de alguém a quem ele vai poder tragar. Então, estamos protegidos, mas quando permitimos que o pecado se aproxime demais de nossa vida e não lutamos contra esse pecado, não dizemos um não, não dizemos um basta, mas sim acolhemos o pecado em nossa vida, é como se estivéssemos dizendo para os anjos de Deus: anjos, me deem licença aqui, que eu quero aproveitar um pouquinho mais disso aqui. Aí o pecado entra. Aí você acolhe o pecado. E o pecado, ele não entra sozinho. Ele traz consigo esse espírito mau, esse Satanás que está bradando como um leão. Ele vai entrar na sua vida através do pecado. E aquele brado que ele dava como leão só será satisfeito a partir do momento que ele estiver te consumindo. Então, meu irmão, hoje a droga que você consome, um dia ela vai te consumir. A maconha que você consome, um dia ela vai te consumir. A cerveja que você consome, um dia ela vai te consumir. A prostituição que você consome, um dia ela vai te consumir. A pornografia que você consome, um dia ela vai te consumir. A inveja que você consome, o orgulho, a ambição, a soberba que você consome, as maldades que você consome, um dia todas elas vão te consumir. Porque esse é o efeito, o resultado da permissão que você deu para o diabo estragar a sua vida através do pecado que você acolheu. Ele procura a quem possa tragar. E você se faz presa fácil aos olhos de Satanás.
quando você acolhe o pecado em sua vida. Entendeu agora, meu irmão? Como eu gostaria que você ouvisse essa mensagem e compartilhasse ela com mais pessoas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda, não é uma ou outra apenas, mas toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Você lembra daquilo que aprendemos? Resistir ao mal, e ele fugirá de vós, e ele se apartará de vós. Ou seja, resistir às tentações do diabo, resistir ao pecado. Resistir ao diabo é resistir ao pecado. Você vai precisar dizer não para o pecado todos os dias de sua vida. E você vai resistir. E quando você resiste, ele se afasta, ele se aparta, porque ele não encontra brechas em você, não encontra brechas na sua vida para que ele possa habitar em você. Olha só que interessante. Resistir para que você esteja firme. Olha aqui, ó. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Você não vai resistir sozinho, você não vai resistir na sua própria força, você não vai resistir na sua capacidade, você vai resistir através da armadura de Deus. Com a armadura de Deus você consegue resistir. Sem a armadura de Deus você está por sua conta e risco. E havendo feito tudo, ficar firmes. Então, a orientação que ele nos dá é o quê? Vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, vamos ser tentados, vamos ser provocados, vamos ser provados. Se estivermos com a armadura de Deus, resistiremos a essas ações do mal. E assim que elas passarem, devemos ficar como? Ficar firmes. Porque o pior agora já passou. Isso não quer dizer que ele não vai tentar de novo, mas agora estamos cada vez mais firmes. E cada vez que você passar por uma prova e passar de cabeça erguida, revestido com a armadura de Deus, mais firme ainda você fica. Eu já passei por isso. Isso aí não me abala mais. Não é assim na sua vida? Quando situações se repetem na sua história, situações nas quais você já lutou e venceu lá atrás, vai vencer também agora, em nome de Jesus. Amém? Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Carregue sempre contigo a verdade. Nunca faça uso da mentira. Se abstenha da mentira, afaste a mentira da sua vida, seja uma pessoa honesta, íntegra, transparente em tudo, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Carregue dentro de você a verdade como honra, como lema, como estilo de vida. E vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz. A animosidade com as pessoas, a amizade com as pessoas, a aminosidade com as pessoas, né? A palavra correta. Esteja sempre de forma amistosa, recebendo e acolhendo as pessoas, interagindo com as pessoas, tendo comunhão com as pessoas, tendo comunhão com o seu próximo. Porque este é um dos mandamentos. Amai a Deus acima de todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo, ou amai até mesmo o próximo, né, sem acrescentar ou diminuir, mas ame o próximo mais do que a si mesmo, se for possível, mas ame o próximo. Então, amar o próximo é o que caracteriza que existe dentro de você um evangelho de paz. O que é esse evangelho da paz? É o evangelho da comunhão, é o evangelho da serenidade, da longanimidade, da temperança, do domínio próprio, aonde as pessoas estão umas ajudando as outras para que não passem por lutas sozinhas nessa vida. Você entendeu, meu irmão? Então, assim, calçados os pés da preparação do evangelho. Ou seja, por que calçados os pés? Você tem que parar de andar sozinho.
Tá na hora de você caminhar com pessoas que vão crescer junto com você, que vão buscar o que você realmente está buscando também em sua vida, para que você ande junto. Um cordão de 2 dobras quebra muito mais difícil, não é? Do que de uma só. Então, assim, o que acontece? Muitas pessoas estão lutando da forma correta, mas elas poderiam estar lutando com outras pessoas através do discipulado, através da comunhão, mas elas insistem em permanecerem sozinhas. No céu não há solidão, não há ninguém andando solitário no céu. Isso não quer dizer que você não vai ter um tempo para si mesmo, você vai ter toda a eternidade no céu, mas você precisa aprender a andar junto com os irmãos. Fomos feitos para fazermos parte de uma instituição que se chama família, e essa é uma instituição divina. Você não veio ao mundo sozinho, você não pode permanecer sozinho. Existe um propósito na sua vida. Entendeu isso agora? Então esse evangelho da paz é a comunhão, é o que caracteriza, né? Jesus, ele poderia muito bem andar sozinho na sua missão. Ele tinha toda a condição para isso. Mas ele escolheu 12 discípulos para andar junto com ele. Mais à frente foram se reunindo outros seguidores. Ele sempre estava ali, andando junto com os seus. Você precisa também andar junto com alguém, tá bom? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Ou seja, o inimigo está o tempo todo lançando dúvidas em nosso coração. Esses são os dardos inflamados dele. Ele lança dúvidas, lança insegurança, lança medo, lança ansiedade, lança tantas coisas na sua vida. Se você não tiver um bom escudo, como que você vai se proteger disso? E qual que é o bom escudo? É a fé. A fé em Deus, a fé em Cristo Jesus, a fé no Espírito Santo. É isso que nos protege. Temos um escudo, o escudo da fé, que nos protege contra esses dardos inflamados. Eles batem nesse escudo e caem ao chão. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação é a convicção sobre a salvação. Se existe algo em comum entre os santos, entre os homens que foram usados por Deus, como Paulo, como Pedro, como Noé, como Elias, como José, como tantos outros, era a certeza da salvação. Então, assim, eles tinham uma convicção em relação à salvação que vem de Deus, e você precisa ter a sua consciência. Quando ele fala sobre capacete, ele está se dirigindo sobre a nossa consciência. A nossa consciência precisa ter uma convicção em relação à salvação. Aí eu te pergunto, você está salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem convicção sobre a salvação de Deus sobre sua vida? Se hoje seus dias na terra se encerrarem, aonde você passará essa noite, essa madrugada? No céu ou no inferno? Você entendeu isso? Para onde você irá nas próximas horas? Então, meu irmão, precisamos buscar a certeza da salvação em nossa vida e termos ela. Porque se você ainda não a tem, se você tem dúvida em relação à salvação de Deus, é porque ainda é preciso fazer um conserto na sua vida. Através do quebrantamento, através do reconhecimento, através do arrependimento. Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti, e eu entendo que sem o Senhor nada eu sou. Eu não sou merecedor, eu sou um pecador, mas eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu lhe peço perdão pelos meus pecados, eu abandono os meus pecados, mas eu peço ao Senhor, meu Deus, me dá a alegria da Tua salvação. Não é essa a oração que Davi fez em Salmo 52? Devolve-me a alegria da Tua salvação. Porque ele tinha por um momento perdido, quando ele ocultou o seu pecado, e ele ali foi confrontado pelo profeta Natan. Ele ora e chora copiosamente, implorando a Deus e se humilhando,
para que o Senhor restabelecesse sobre ele a alegria da salvação. Eu sei que você passou por experiências na sua vida, e talvez você tenha até tido já um encontro com Deus, e muitas coisas que você sentia antes não são as mesmas que você sente hoje, porque há um amadurecimento. A grande questão é que a alegria da salvação ela sempre será sentida diante de toda e qualquer situação, diante de qualquer coisa que você for passar nesta terra. A alegria da salvação ela sempre será sentida em sua vida, porque é ela que te traz convicção de que aquilo que você está fazendo é o certo, de que você está no caminho certo. Você entendeu isso, meu irmão? A capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa pregar a palavra de Deus. Como? Pregue o que está escrito na Bíblia de uma forma fidedigna, de uma forma fiel. Mas eu não entendo. Pregue, leia junto com as pessoas, leia o que está escrito, diga para as pessoas o que está escrito na Bíblia, assim como estamos fazendo aqui hoje. Fale o que Deus fez na sua vida, use sua vida como um próprio testemunho sobre a vida de outras pessoas, mas pregue, porque é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, e com esta espada você vai conseguir romper muitos laços do inimigo que ainda estão em sua vida. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu vou repetir. Orando em todo o tempo. Você precisa orar. Se você deixou de orar, volte a orar. Em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiar, suplicar e orar o tempo todo, em espírito e em verdade. Seja no seu quarto, seja no trabalho, seja na sua escola, aonde você estiver, esteja o tempo todo orando em espírito e em verdade. Aqui o apóstolo Paulo ele diz sobre ele aqui no versículo 19 e 20, dizendo: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Ele pede oração por ele também. Quando ele escreve essa carta de Efésios, então ele diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O que é isso? O apóstolo Paulo ele passou muito tempo aprisionado, então ele era aprisionado por falar o nome de Cristo. As autoridades não aceitavam, que o nome de Cristo fosse professado, fosse propagado, e eles aprisionavam ele como um líder religioso, e muitas das cartas que ele escreveu foi de dentro dessas cadeias na qual ele foi aprisionado injustamente. Mas ainda que ele estivesse aprisionado, ainda que ele fosse castigado, ainda que ele recebesse chicotadas por causa do seu ministério, da sua missão, ainda que ele passasse por todas essas aflições, nenhuma dessas aflições roubavam dele a alegria da salvação, a convicção em relação à salvação, que aquilo que ele estava vivendo era só um momento, mas que existe uma eternidade toda no céu, esperando a todos os filhos de Deus que viverão com o Pai. Amém? De uma forma agradável. Bom, de tudo isso que eu preciso dizer para você, não estamos desprotegidos. Temos a armadura de Deus e precisamos buscar a armadura de Deus através de uma vida de santidade. Então, quando você busca uma vida de santidade, quando você busca uma vida de dedicação à leitura das Escrituras Sagradas, de oração, de jejum, de estar vigilante em relação ao pecado, de se abster do pecado, quando você busca viver assim, você estará protegido por Deus. Você vai
estar ali recebendo a armadura de Deus, porque a sua fé vai ser fortalecida, você vai ter o escudo da fé, você vai ter a convicção da salvação, você vai receber esse capacete, você vai andar em comunhão com os irmãos, que é a preparação do evangelho da paz, que é o calçado, né, dos pés. Então você vai receber a espada, que é a palavra de Deus, você vai testemunhar, vai pregar. E tudo isso vai acontecer de uma forma natural, sem que você perceba, se você buscar a Deus de todo o coração e negar a si mesmo e dizer não para o pecado e tomar cada dia sua cruz e seguir Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de Cristo seja sobre sua vida, em nome de Jesus.